Aleluia. Ele é santo e Ele sempre será santo. Amém. Amados irmãos, podeis tomar os vossos lugares. Nós já iremos meditar na palavra do Senhor e várias vezes, de várias maneiras, Jesus afirmou ser. E afirmou ser várias coisas. Ele disse: eu sou o pão, sou a luz. Ele disse: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Mas nesta tarde eu queria meditar convosco acerca de uma afirmação dele que disse: eu sou o bom pastor. Amém. E olhe, ele será o pastor da ovelha. E para isso eu preciso de ser... Obrigado aos nossos irmãos que estão sempre atentos lá na técnica. Eu preciso de ser a sua ovelha. Amém? Então, meus amados irmãos, eu pedia que lêssemos juntos João capítulo 10, versículo 11, que já está projetado e que nós podemos ler juntos e que diz: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Será que podemos ler em conjunto? Posso ouvir-vos ler nesta tarde? Eu sou o bom pastor dá a sua vida. Eu acredito que nós conseguimos ler isso com mais força. Quantos é que almoçaram hoje? Vamos lá saber. E tanta gente que não almoçou hoje, eu estou a ficar preocupado convosco. Quantos é que almoçaram hoje? Posso ver? Podemos usar a força do almoço, o alimento do almoço, para ler com energia. Eu sou... E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu quero dizer que você pode procurar em toda a parte. Você pode procurar em todo lugar. E não vai encontrar nenhum pastor como Jesus, em lado nenhum. Ele disse que era o bom pastor. Igual a ele. Nem tão pouco que possamos colocar ao lado dele para o comparar. Não vai encontrar ninguém em nenhum lugar. O bom pastor conhece. Eu vou repetir. O bom pastor conhece as suas ovelhas. Para ele as ovelhas não são números. Para ele as ovelhas não são alguma coisa que ele tem uma ideia. Ele conhece pormenorizadamente, em detalhe, as suas ovelhas. No capítulo 10 que nós lemos e no verso 14, diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Não é alguém distante, não é alguém que olha de longe, é alguém próximo. Quero-te dizer nesta tarde que Jesus Cristo quer ser o meu pastor e Ele quer estar próximo. Quer ter esta proximidade. Ele não quer ter uma distância, Ele quer estar próximo de mim. Este conhecimento que Jesus tem é um conhecimento relacional, porque Deus quer ter um verdadeiro relacionamento com cada um de nós. Ele não quer saber o teu nome à distância. Ele não quer conhecer apenas a tua cara. Ele quer ter um relacionamento próximo contigo. Não é apenas uma questão intelectual, mas é muito mais do que isso. É proximidade. E nesta tarde, se tu tens vivido afastado de Jesus Cristo,
E nesta tarde, se tu realmente já ouviste falar de Jesus, mas vives longe dele, eu quero te dizer que é seu desejo, é seu plano que todos os homens e mulheres possam viver perto dele. Ele quer conhecer-te de uma forma íntima. Ele quer estar próximo de ti. Ele quer te construir um relacionamento contigo. Como é que o bom pastor conhece as suas ovelhas? Ele conhece as suas ovelhas pela proximidade que tem delas. Ele conhece-te porque Ele está próximo de ti. Ele quer estar próximo de ti. Mas Ele não apenas conhece as suas ovelhas, mas Ele deseja ser conhecido. Ele deseja ser conhecido das suas ovelhas. As ovelhas ouvem, conhecem a voz do pastor. As ovelhas conhecem a forma de ele caminhar, conhecem o seu jeito. E Jesus deseja que nós o possamos conhecer cada vez mais. O profeta Naum escreveu: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. É interessante que a ovelha, sendo um animal de pouca orientação, ele deseja que nós coloquemos nele a nossa confiança e para onde quer que ele vá, que nós o possamos seguir, andar atrás dele, andar atrás das suas pisadas, seguir as suas ordens e as suas instruções. Quando todos esquecem, quando nós ficamos esquecidos de toda a gente, ainda assim, o nosso pastor, ele continua olhando para nós, esperando que nós o sigamos, que nós caminhemos com ele em cada dia. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, o apóstolo Paulo diz que se alguém ama a Deus, será que nós amamos a Deus? Amamos a Deus? Amém. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Quantos é que amam a Deus? Posso ver os vossos braços levantados nesta tarde? Quantos amam realmente a Deus? Podem levantar o seu braço. Aquele que ama a Deus, esse é conhecido dele. Amados irmãos, quantas vezes nós ficamos satisfeitos pelas pessoas com quem nós temos um relacionamento, com quem nós somos amigos, com quem nós trocamos até algum tempo e às vezes até coisas da nossa própria privacidade. Mas eu quero dizer que Jesus é especial e Ele está acima. Ele está muito acima. No livro dos Salmos, no Salmo 139, no Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Quantas vezes nós pensamos e parece que não há ninguém que entenda aquilo que nós estamos a pensar. Mas Deus entende de longe o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Tu me sondas e me conheces. Eu quero te dizer que não há ninguém que te conheça tão bem quanto Deus. Não há ninguém que me conheça tão bem quanto Deus. Por isso, meus amados irmãos, prezadas irmãs, na hora em que nós passamos pela dúvida, na hora em que nós passamos pela dificuldade, nós podemos procurar e encontrar alguém que verdadeiramente nos conhece, e esse é Deus. Nós podemos recorrer a alguém que verdadeiramente nos conhece, e esse é Deus. Nós podemos ficar perto, próximos dele. Sabem porquê? Porque Ele nos conhece muito bem. Isso faz com que nós também possamos depender dele. Depender de alguém que não te conhece. Mas depender de alguém
que nos conhece bem, é depender de alguém que virá ao encontro daquilo que nós realmente precisamos. Olha, a segunda coisa é que as ovelhas seguem a voz do pastor. Quando Adão e Eva pecaram, e eles disseram a Deus: olha, nós ouvimos a tua voz no jardim, mas nós estávamos nus e nós escondermos. A gente escondeu-se aí em algum sítio. Sabe qual foi a pergunta que Deus te fez? Quem é que te disse que tu estavas nu? A pergunta que Deus fez foi esta, muito simples. Nós costumávamos a falar: com quem mais é que vocês estiveram a conversar? Qual foi a outra voz que vocês ouviram? A verdade é que eles tinham estado a conversar com um outro alguém. Esse outro alguém era a serpente Satanás, que os induziu a fazer aquilo que eles não deveriam ter feito. Quem foi a outra voz que vocês ouviram? E nesta tarde nós precisamos no nosso coração determinar: eu quero ouvir a voz de Jesus Cristo, que é o meu pastor, eu quero conhecê-la e decidir ouvir a voz dele. João, no capítulo 10 e no versículo 27, diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as. E elas, primeira coisa, as ovelhas ouvem a minha voz. Para nós ouvirmos, é necessário que alguém diga alguma coisa. E eu quero dizer que Deus tem dito muita coisa para mim e para ti. Ele tem deixado na sua palavra muita coisa para que nós possamos não apenas ouvir, mas guardar no nosso coração. Ele tem falado e quer continuar a falar pelo seu Espírito à nossa vida. Ele quer que nós ouçamos. A voz da dúvida, a voz do medo, a voz da carne, a voz da derrota, essa não é a voz do pastor. A voz do pastor é a voz que guia, é a voz que aponta ao caminho, mas é a voz que aponta à segurança também. A voz do pastor é aquela que mostra como nós podemos caminhar, sair e entrar em segurança. Amados irmãos, prezadas irmãs, nós precisamos de ouvir a voz de Deus, precisamos de a conhecer, precisamos de a seguir, dia após dia, momento após momento, hora após hora. A ovelha verdadeiramente não segue qualquer som. Ela conhece bem a voz do pastor. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos conhecer a voz de Deus. Ele quer falar à tua vida. Ele quer falar ao teu coração. Ele quer falar pela sua palavra. Ele quer falar pelo seu Espírito. Ele quer falar contigo. Que o Senhor nos ajude a abrir o nosso coração para podermos ouvir a sua voz. O profeta Isaías, lá no capítulo 30, diz: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. E os teus ouvidos ouvirão a palavra. Deus tem deixado a sua palavra. Precisamos de a ouvir. Quando a ovelha reconhece a voz do pastor, ela encontra 4 coisas que nós precisamos de guardar. Primeira coisa, ela encontra confiança. Confia no Senhor.
Ele é aquele em quem nós podemos confiar. Segunda coisa, ela encontra direção. Terceira coisa, ela encontra estabilidade. E por último, ela encontra o caminho que ela vai seguir sem olhar para um lado nem para o outro. Meus amados irmãos, Deus quer nos apresentar um caminho que nós podemos seguir com confiança, de forma estável, sem olharmos para um lado nem para o outro. O bom pastor dá a vida pelas suas ou pelas ovelhas. Enquanto o mercenário foge, o pastor fica na frente das ovelhas. E, meus amados irmãos, nós precisamos de olhar para Jesus Cristo e perceber que Ele fica sempre na frente das ovelhas. Ele que não se poupou a nenhum tipo de esforços, indo mesmo à cruz do Calvário na sua vida, porque Ele queria estar na frente das ovelhas. Olha, Ele quer estar na tua frente. E sabe uma coisa? Quando enfrentar o perigo, vai haver muita gente até parecer o pastor, mas nessa hora vai fugir. É que ser o pastor é muito fácil quando não há perigo. Quando não há dificuldade. Quando não há um preço a pagar. Mas sabe o que é que Jesus Cristo fez? Ele pagou o mais elevado de todos os preços. E o mais elevado de todos os preços foi ter deixado a sua glória e tornar-se como um de nós, fazendo-se igual a nós, passando pela vida como nós e indo até à cruz do Calvário, dando a sua vida em nosso lugar, passando por todo o sofrimento da cruz. Sabe porquê? Porque Ele ama cada uma das suas ovelhas. Ele que enfrentou todo o perigo para proteger as suas ovelhas, não vai negar a proteção. O salmista lá no Salmo 23, que nós tão bem conhecemos, diz: ainda que eu ande pelo vale... Qual? Qual é o vale? O vale mais sombrio, mais tenebroso. Mas ainda que eu esteja lá, porque o pastor está lá, o salmo começa que o Senhor é o meu, não temerei mal algum. Mas este texto, ele não fica por aqui e ele explica-nos que este pastor é alguém que tem cuidado. E o salmista diz: a tua vara e o teu cajado. Gostamos do pastor que tem a vara e o cajado? Sabe que é o cajado que traz proteção. Não é o cajado que bate nas ovelhas. É o cajado que o pastor tem na mão para defender o rebanho das ovelhas. Ou melhor, para defender as ovelhas, o rebanho, das feras, dos lobos. E sabe uma coisa? Na nossa caminhada, nós vamos encontrar adversidades. Nós vamos encontrar as feras. Nós vamos encontrar os lobos. Mas se nós estivermos a seguir o nosso pastor, Jesus Cristo, Ele irá estar na frente com o seu cajado. E nós podemos nos sentir seguros. Qual é a tua confiança? Em quem colocas a tua confiança? Em ti mesmo? Em algum outro? Ou em Jesus Cristo? Proteção é tão necessária como direção e como correção.
há coisas que desviam um bocadinho. E passados uns metros, já estão completamente distantes uma da outra. Quando eu era jovenzinho, adolescente, eu morava na Zambuja, mas eu estava em Lisboa. E muitas vezes eu saía em Braço de Prata e ia a pé. E a linha do Norte, ela chegava até Braço de Prata, uma linha só, mas quando chegava a Braço de Prata, uma parte da linha do comboio seguia para Santa Apolónia e a outra parte seguia para Campolide. E quando nós olhávamos para a linha ali em Braço de Prata, era só uma linha. E quando chegávamos mais à frente, onde tinha a agulha, parecia que iam duas linhas quase uma ao lado da outra. Mas elas começavam a fazer assim. E aquelas linhas que pareciam iguais, logo estava uma tão distante da outra. Uma ia para um lado e a outra ia para o outro. Na nossa caminhada, muitas vezes nós começamos a fazer um pequenino desvio. E neste pequenino desvio, parece que não está a acontecer nada. Mas continuando, isto vai dar um grande desvio. Mas a Bíblia diz que o pastor tem uma vara. E esta vara serve para nos corrigir. E quando nós ainda estamos tão perto do caminho, mas já a começar a desviar, ele diz, não é por aí, é por aqui. E aquele toquezinho com a vara é o suficiente para nós nos mantermos no caminho. Amados irmãos, prezadas irmãs, eu acredito que o nosso Salvador Jesus Cristo nos tem deixado a sua palavra para nos corrigir. Nos tem deixado tantas vezes formas que Ele tem arranjado para chegarmos e para nós nos mantermos no caminho que Ele planeou para cada um de nós. Proverá a Deus que nós possamos continuar e aceitar esta correção que Ele traz para cada um de nós. A igreja é o redil onde o sumo pastor, Jesus Cristo, cuida das suas ovelhas. É interessante vermos lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que a palavra de Deus nos diz que eles perseveravam, eles continuavam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Quão importante é que a igreja continue unida naquele caminho que o pastor Jesus Cristo tem desenhado para ela. E nós precisamos de caminhar juntos. Sabe que o rebanho caminha sempre junto. Não vai um por cada sítio, caminha sempre junto. E nós precisamos de caminhar neste lugar, nesta forma que Deus tem preparado. Foi Jesus Cristo que nos colocou no seu aprisco para nós podermos avançar todos juntos. Mas ele disse uma coisa. Ele disse, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Encontramos lá em João 10, versículo 16. Também me convém agregar estas, e elas, veja novamente o ouvir a voz, ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Há ovelhas que ainda não seguem verdadeiramente Jesus. Jesus disse, eu tenho ainda aí umas outras ovelhas que eu gostava que me seguissem também. É desejo de Jesus Cristo que todo homem,
toda a mulher o possa seguir, porque ele é a pessoa mais certa que o homem, que o ser humano pode seguir. Ele é a pessoa mais certa que nós podemos seguir. Ele é a pessoa mais certa atrás de quem nós devemos ir. Ele é a pessoa mais confiável atrás de quem nós podemos ir. E a minha pergunta nesta tarde é direta e simples. Será que existe alguém que tem seguido Jesus e tem se sentido desiludido, dizendo: Jesus tem-me levado para um sítio errado, Jesus tem-me levado para um sítio onde eu não queria ir, Jesus tem-me levado para um sítio que só me tem feito mal a alguém que tem vivido nesta situação? Isso aconteceu com uma pessoa apenas? Ou será que aqueles que têm seguido Jesus podem dizer: eu estou alegre porque eu tenho seguido Jesus? Quantos podem dizer: eu estou satisfeito porque eu tenho seguido Jesus? Quantos podem dizer: eu estou satisfeito porque Jesus é o meu pastor? Quantos podem testemunhar dizendo: é confiável? Quantos podem dizer: na altura das minhas dificuldades, Jesus Cristo veio e trouxe solução e resposta para a minha vida? Quantos podem dizer isto nesta tarde? Eu quero dizer que é desejo dele que todo o homem e toda a mulher pudessem seguir Jesus. Todo o homem e toda a mulher pudessem ser suas ovelhas. É interessante lá no livro de Apocalipse, no capítulo 7, o texto fala que depois destas coisas olhei, eis que uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Sabe que este rebanho de Jesus é uma multidão tão grande que ninguém pode contar. Tribos, povos, línguas, gente de todo lado. E se porventura nós temos alguém nesta tarde que ainda verdadeiramente não segue este Jesus, se porventura nós temos alguém nesta tarde que ainda não vive como uma ovelha do rebanho de Jesus Cristo, seguindo, confiando nele, confiando a orientação nele, confiando que ele tem resposta para os seus problemas, para as suas dificuldades, que ele tem a segurança que necessita, que ele tem a direção e correção que necessita para que possa continuar. Eu quero dizer que se não pertences ainda àqueles que seguem Jesus Cristo dia após dia, momento após momento, tu precisas tomar uma decisão. E a decisão que tu precisas tomar é muito simples. É no teu coração tu decidires: eu quero seguir a Jesus Cristo. Eu quero passar a ser um seguidor de Jesus. Eu quero seguir os seus passos. Eu quero ouvir a sua voz e caminhar atrás dela. Eu quero ouvir aquilo que Ele tem para mim. Eu quero ouvir aquilo que Ele tem para as minhas necessidades, mas eu quero também ouvir aquilo que Ele tem como que o melhor caminho para eu trilhar. Se não estás seguindo a Jesus, tu precisas de fazer isto nesta tarde. Tomar esta decisão. Seguir a Jesus Cristo. Ouvir a sua voz. Acatar as suas ordens. Ser conhecido dele, mas também conhecê-lo a ele. E caminhar com ele, dia após dia. Este é o plano de Deus para a tua vida. Este é o plano de Deus para a vida do homem e da mulher. Este é o plano de Deus para que todos possam conhecer quem Ele é e viver com Ele em cada dia. Se porventura nós temos alguém nesta tarde, neste lugar, que tenha ouvido a palavra de Deus, se porventura nós temos alguém nesta tarde, neste lugar,
que, apesar de ter ouvido falar deste pastor, ainda não segue Jesus Cristo, o verdadeiro pastor, mas que nesta tarde quer tomar esta decisão. Eu não sei onde tu estás, mas eu sei que quero orar por ti. Precisava que levantasses um braço como eu estou fazendo e voltasses a baixar para que eu possa ver e possa orar por ti nesta tarde. Será que temos alguém que quer tomar esta decisão hoje? Levanta um braço como eu estou fazendo e torna a baixar para que eu possa ver e possa orar em teu favor. No lugar onde tu estás, levanta o teu braço e torna a baixar, dizendo: eu quero passar a seguir Jesus Cristo, eu quero seguir a Jesus, eu quero tomar esta decisão. A maior parte das pessoas que aqui estão já tomaram esta decisão, já fizeram isto um dia na sua vida e a partir daí passaram a seguir Jesus. Talvez hoje é a tua oportunidade. Quero orar por ti, não sei onde estás. Levanta um braço como eu estou fazendo e torna a baixar para que eu possa orar. Não irei insistir com este convite. No entanto, eu gostava de dizer que a melhor decisão que o homem e a mulher podem tomar é de seguir Jesus Cristo, este verdadeiro pastor. Não desperdices a tua oportunidade e toma a decisão de seguir a Jesus. Pedia que ficássemos todos de pé. E eu queria orar ao Senhor nesta tarde. Deus da glória, quero levantar a minha voz até ao trono da tua graça, Senhor. Quero-te pedir que tu possas abençoar cada pessoa que está neste lugar. Possas derramar da tua bênção, do teu Espírito, da tua graça, Senhor. Que o teu nome possa ser exaltado, possa ser glorificado e que cada um possa seguir este verdadeiro pastor que é Jesus Cristo. Possa ouvir a tua voz, possa sentir a tua proteção, possa também ser conduzido por ti, corrigido por ti. Meu Deus, te peço que tu venhas abençoar e dar uma nova oportunidade. É isto que pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos tomar os nossos lugares e eu gostava de dizer que nós já temos na porta o novo número de Novas de Alegria, que os irmãos poderão comprar a nossa revista. Este mês, com uma entrevista ao nosso Presidente da Direção Nacional, com o tema Inspirados para Inspirar. Também gostava de lembrar que na próxima quarta-feira nós teremos o nosso culto, tanto aqui às 3 horas da tarde, como também às 9 horas da noite. Todos são bem-vindos para podermos adorar a Jesus. Que o Senhor abençoe os meus irmãos.